Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Sabe que eritropoetina sintética, tem muita gente que fala abertamente também, né, sobre isso. Sério? Caramba. Essa é a Sobre EPO, principal? sim, tem. Não só no esporte de endurance hoje, a eritropoetina sintética é a principal droga, né? É a Uhum. principal droga. Ela é o que essa droga? É testosterona? O que é? É um hormônio que é responsável pela produção das células vermelhas, né? Pela eritropoese. Então, ela cria as hemácias, entendeu? Sintetiza as hemácias. E a partir do momento que você tem uma quantidade maior de hemácias, mais hemoglobinas, mais carreamento de nutrientes e oxigênio para a tua musculatura fazer o trabalho aeróbico. Hum. Então, a gente tem esse hormônio no nosso próprio corpo, de forma endógena, e tem a forma exógena dele, que o pessoal utiliza para aumentar aí a contagem de hemácias e, consequentemente, ter um aporte maior aí com essa metabolização e transporte de oxigênio no organismo e, e os nutrientes também, né, para a musculatura aí. Uhum. Então, ela vai simular praticamente assim vai simular não, né? O que ela vai fazer com o aumento da contagem é que o atleta faz quando ele vai para altitude, é que o atleta fazia antes dos anos 90 lá de ingerir, estocar o próprio sangue, depois ingerir de volta. Então, você vai ter uma capacidade muito maior de utilização do oxigênio, que a gente sabe que é vital para o endurance. Então, por Uhum. isso que essa é a droga mais utilizada hoje. E ela tem a meia-vida muito curta no organismo. Então, Uhum. hoje, os meios de detecção não é para droga, são feitos através de parâmetros que são analisados, entendeu? Tipo, porcentagem de hematócrito, volume de hemoglobina, entendeu? Tamanho de reticulócitos. Então, através de alguns marcadores sanguíneos, são traçados ali, né? Cruzado alguns dados que daí acaba vendo que está fora do normal e o atleta, consequentemente, é suspenso, né? Para o caso dos atletas que têm o passaporte biológico, né, é mais fácil ainda, porque as alterações ali ficam bem evidentes. Uhum. Essa Deu para entender, droga, né? sim, não deu para entender. Basicamente é como se estivesse simulando uma altitude, né? Fazendo isso daí. Exatamente. Vai aumentar a quantidade, né? Porque assim, você vai para altitude, o que acontece? Você não tem oxigênio à sua disposição. Sim. Diminui demais a quantidade de oxigênio. E aí o seu corpo ele é obrigado a produzir Uhum. mais hemácias, entendeu? Para você conseguir captar melhor, consequentemente metabolizar. Então aí que você aumenta a sua capacidade, né? E Uhum. quando você desce para baixo, o que vai acontecer é que você vai ter uma quantidade muito maior de hemoglobinas para fazer aí esse transporte no seu organismo, essa metabolização, e consequentemente vai melhorar muito aí essa parte aeróbica, entendeu? Que é vital na corrida. Ah, sim, agora deu para entender. E existem casos assim de pessoas que realmente precisam dessa droga? Sim, sim, é muito usado em insuficiência renal, leucemia, HIV. Qualquer paciente que você pensar que está com algum problema, algum déficit aí relacionado às células vermelhas. Perfeito. E, por exemplo, assim, o cara virou um baita atleta, tudo, aí a UADA bate na porta dele, a BCD, para fazer o teste, mas ele faz esse uso, mas ele precisa disso. Como que ele prova? É muito difícil isso, tá? Eu desconheço algum atleta hoje que tem uso contínuo dessa medicação. Uhum. E geralmente, quando o atleta é pego por EPO, ele nunca viu um caso que conseguiu ser recorrido. Mas é assim, para outras substâncias, isso costuma acontecer,
o atleta precisa enviar uma autorização de um médico para a entidade responsável, autorizar o uso. E daí o que acontece? Se o atleta for testado naquele período, vai sair o teste lá bonitinho, positivo para tal substância, mas só que você tem ali provando que você precisava utilizar naquele momento, entendeu? Uhum, entendi. Essa Então substância, então é uma autorização que a pessoa precisa enviar quando ela faz uso de qualquer medicamento. entendi. Essa substância, por exemplo, a pessoa usou e depois de um tempo não quis mais usar, tudo, ela fica muito tempo no organismo? Quanto tempo que demora para ser detectada, hein? Não, é isso que eu estou falando, né? As formas atuais aí da eritropoetina já está na sua terceira geração. A meia-vida dela é muito curta no organismo, cara. É muito curta. Então, depois de algum tempo, não existe mais vestígio, né? É questão aí de depende depende da forma dessa eritropoetina recombinante que a pessoa está Uhum. utilizando. Mas tem algumas aí que tem uma meia-vida de menos de 7 dias, por exemplo. Então, o que vai acontecer aí é que o atleta vai ser pego posteriormente pelos aqueles parâmetros hematopoéticos que eu falei, entendeu? Alguns Uhum. marcadores sanguíneos. E depois de algum tempo, com certeza vai ser normalizado esses marcadores aí se passar muito tempo depois do uso. Mas o que acontece é que o atleta que utiliza uma vez, ele continua utilizando, essa é real, irmão. Ah, sim, sim, né? Começa a ganhar muito like, muito seguidor, né? E aí o negócio sobe para a cabeça, né? É assim, ó, hoje aqui, se a gente pensar em amadorismo, no ciclismo a eritropoetina é a mais utilizada, mas na corrida não, viu? Na corrida é testosterona mesmo. No caso das mulheres, o famoso chip da beleza, né? Que tem virado moda aí. Então, GH também é algo que é utilizado. Então, são essas substâncias, mas tem alguma em quantidade menor, mas tem gente usando eritropoetina na corrida também. Mas Uhum. o mais utilizado ainda, eu acredito que seja testosterona e seus derivados. A testosterona, se você for olhar visualmente, né, ela dá uma diferença, né, principalmente em mulheres, né? Agora, por exemplo, o EPO, visualmente, ele dá alguma diferença na pessoa que faz a Não utilização ou não? existe. Entendi. Não tem. Você pode falar assim, pô, a veia da pessoa está mais saltada. Não, não dá para você falar isso. Porque se você pegar um corredor que corre rápido, um de alto rendimento, você vai ver que a veia do cara é toda saltada. Por quê? Justamente por ele ter uma quantidade de hemácias maior e ele praticamente não ter gordura nenhuma, entendeu? E ter uma massa muscular, tipo, meu, que se considerada assim a nível normal é baixa, né? Você vê que um corredor não apresenta muito músculo, o atleta de elite, né? Ele costuma ser muito magro. Lógico Uhum. que ele acaba dando uma boa definição por ter muito pouca gordura, mas ele é muito magro, mas não tem como você identificar. Até a aplicação, né? Para quem não sabe, a eritropoetina é aplicada via subcutânea, Uhum. na maioria das vezes. Então é aplicada via subcutânea, cara. Então é uma coisa que some rapidamente, tipo a aplicação de insulina, né? Uhum. Apesar de poder ser feito também endovenosa, né? Uhum. Aplicação direto na veia. E, por exemplo, existe alguma maneira de mascarar essa substância? A pessoa utiliza e tem um antidoping, mas ela usa alguma outra substância que mascara ela? Os diuréticos, né, são agentes mascarantes, furosemida, hidroclorotiazida, só que também são consideradas substâncias doping. E é até pior se você for pego por essa substância. Tem muitos atletas suspensos, tanto no Brasil como a nível mundial, por utilizar essas substâncias mascarantes, chamado de agentes mascarantes, né? Uhum. Perfeito. Agora, falando aquela parte, né? O atleta tá usando ali, tudo tá na hype do momento, lá fazendo seus paces, ganhando seus likes, tudo. O que que essas substâncias vão fazer no futuro com ele? Cara, a longo prazo o negócio é cruel. Tem pessoas que acham que a conta não vai chegar, né? As Sim. pessoas pensam dessa forma, né? Mas assim, cara,
Antigamente, quando surgiu a eritropoetina, por exemplo, lá nos anos, início dos anos 90, que o pessoal começou a usar, era usado de forma descontrolada, né? Não tinha uma medicina por trás. Porque precisa ficar claro, time, que no alto rendimento existe, de um lado, os médicos, farmacêuticos, cientistas correndo para cada vez mais tentar fechar o cerco no doping, mas existe do outro lado também as pessoas que conhecem muito bem, os mesmos médicos, farmacêuticos, cientistas, que faz de tudo para burlar o doping, né? Então é assim Exato. que funciona. Então no início não se tinha isso, então cara, muitas chegou a morrer atletas morte súbita, entendeu? Por conta de assuntos relacionados a hemoconcentração, né? Hum. Trombose, entupimento de veias próximo ao miocárdio, esse tipo de coisa. Então, mas depois, quando começou a medicina a estudar mais a substância, ser usada de forma assim mais correta, isso parou de acontecer, né? Mas o que você faz com o seu metabolismo, cara, você acaba com ele. Quando chegar a hora que você parar de utilizar isso, você vai ter possivelmente, vai ser possivelmente coisas relacionadas à hemoconcentração, você ter um acidente vascular cerebral, você ter algum tipo de doença no coração, entendeu? Você ter Uhum. uma trombose. Então, os principais assuntos relacionados se tratando de eritropoetina vai ir por esse caminho, mais ou menos, né? Uhum. Você sabe que às vezes eu gosto de utilizar um exemplo, né? Olha para o Ronaldo Fenômeno hoje. Sim. Não existe físico naquele cara, né? Por quê? Porque o Ronaldo Fenômeno, cara, ele utilizou muitas substâncias pesadas para se tratar das lesões que ele teve, Uhum. né? E hoje, cara, o organismo daquele cara, meu, você pode ter certeza que tá Já tipo de é. uma forma assim, já eras. É um cara que você não vai ver o Ronaldo em forma de novo, entendeu? Porque, cara, você mexeu com o seu organismo, botou um negócio exógeno lá dentro, cara, vai dar ruim. Uma hora a conta vai chegar, não tenha dúvidas disso. Uhum. O Ronaldo eu acho que é um exemplo muito bom, porque ele fez muito uso de testosterona no começo também, né? Que era mais magrinho, depois ele foi Muita pra coisa. Europa. Sim, GH, muita coisa, muita coisa. sim. Né? E até A pessoa esse. acha que não vai acontecer com ela, né? Mas, cara, é complicado, bem complicado. Você vê, por exemplo, o chip da beleza. Não sei se você não sabe, mas é um chipzinho mesmo que é implantado, né? Uhum. Até Com perguntaram uma, aqui. com uma substância, exatamente. É uma substância, é hormônio que é implantado, mesmo que ele fica ali liberando aquilo ali, através da via subcutânea, cara. Não existe comprovação científica, não existe estudo nenhum que tenha. Cara, é um assunto que não tenha nada de evidência, algum artigo científico que defenda. Para você saber, não se sabe nem sabe que é prejudicial, é quase que um crime os médicos que estão receitando isso, mas não existe, tipo, os efeitos colaterais, a gente acredita que sejam muito parecidos com o da testosterona, Uhum. entendeu? Mas não tem um estudo científico, deve começar a surgir, acredito eu, já no próximo ano, falando sobre esse tipo da beleza, entendeu? Que muitas mulheres têm recorrido a isso. Mas é um hormônio, né? Que acaba tendo um efeito bem similar ao que a testosterona faz. Começa meio que rejuvenescer a pele, alguma coisa assim, mas. Não, cara, a mesma pegada da testosterona mesmo, entendeu? Ganho de massa muscular, ganho de força, entendeu? Então a pessoa tem o seu metabolismo aí, né, de uma forma, trabalhando de uma forma aí ao quadrado, vamos dizer assim, de forma que a galera entenda aí. Mas é bem parecido aí com o que a testosterona pode oferecer. Porque testosterona, pro uso na mulher, tem muita mais diferença, né? Sim. Sempre quando eu tento explicar isso para falar para a galera, eu dou exemplo da Caster Semenya, cara, né? Para quem não Uhum. sabe, é uma atleta sul-africana, bicampeã olímpica, né? Que hoje em dia ela não pode participar de provas menores que 1 milha, 1.600 metros, justamente por conta dela ter uma quantidade, uma dosagem que é endógena no corpo dela
que faz com que ela não perca praticamente, que ela não tenha adversárias. Entendeu? Uhum. Então, testosterona dentro do organismo da mulher, cara, tem uma potência absurda. Não é à toa que a gente sabe que os homens têm tempos melhores que o das mulheres em todas as distâncias, com exceção na outra maratona, né? A gente tem alguns casos aí, por se tratar de uma prova bem diferente, algumas situações aí que a mulher já venceu o homem, mas falando do atletismo de 100 a maratona, o homem leva vantagem em todas justamente por conta desse hormônio chamado testosterona. Uhum. Não, exato. E é muito visual também quem utiliza, né? Depois em off eu te conto um negócio a respeito disso daí também. Que acho que você Ah, deve não, conhecer. às vezes muita pessoa fala assim, pô, mas como você sabe se a pessoa utiliza não sei o quê? Uma coisa que eu sempre gosto de falar pra galera, gente, quem corre forte na corrida não consegue segurar shape. Por quê? Porque a corrida, cara, a gente tá falando de duas coisas diferentes que não conversa. A resistência e a força, eu não vou dizer que elas são forças opostas, até porque a força é muito importante para a resistência, por exemplo, né? Para você ganhar potência, por exemplo. Mas é assim, são duas coisas que não meio que não combinam fisiologicamente. Porque se a gente pensar em força, a gente está falando das fibras tipo 2. Se a gente pensar em resistência, a gente está falando das fibras tipo 1. Sim. E ali dentro da tua múscula, você vai ter a predominância de um desses dois tipos de acordo da forma que você trabalha. Então, por isso que não tem como a pessoa ficar forte e correr rápido. A conta não fecha. Não tem como a pessoa fazer isso. Ter uma performance absurda tendo massa muscular. Porque é fisiologia, gente, do achismo. É muito simples isso. Então, a galera que corre forte, você vê que essa galera não segura shape, irmão. São pessoas magrelas. São pessoas que não têm uma musculatura fortes. Assim, não é que não tem uma musculatura forte, mas visivelmente você não enxerga. Por quê? Porque, cara, a corrida, ela detona a tua massa muscular. Então não tem como você manter shape. Aí você vê uma pessoa mantendo shape e correndo rápido, absurdamente rápido, cara, a conta não fecha. Essa pessoa com certeza, provavelmente, na maioria dos casos, está fazendo uso de alguma substância.